No ar. Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham e quem for nos acompanhar de manhã ou à noite, então, bom dia ou boa noite, porque na internet não tem mais essa questão de horário, é full time. Então, um abraço a todos vocês que nos acompanham, metalúrgicos, trabalhadores da ativa, aposentados, pensionistas e todos os demais. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios do INSS, sobretudo quanto aos benefícios atrasados. E quem vai falar com a gente é uma pessoa que entende bastante do assunto, que é um diretor do sindicato, o Helenildo Queiroz Santos, o Nildo Queiroz. O Nildo é técnico de segurança no trabalho, dá aula também sobre esse assunto e responde pelo Departamento de Saúde e Segurança do sindicato. Também já presidiu o importante DIESAT. Portanto, estamos aqui diante de uma pessoa que tem bastante conhecimento da matéria. Tudo bem com você, Nildo? Franzinho, boa tarde a todos que nos assistem. Graças a Deus, tudo bem, pronto aí para mais uma batalha. Nildo, pelo que se ouve falar na imprensa, sobretudo de informações vindas do Ministério da Previdência, há uma fila enorme de pessoas à espera de benefício, né? Eu já ouvi falar em 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões de pessoas à espera. Eu queria saber quantas pessoas verdadeiramente esperam benefícios do INSS, a liberação de benefícios, e que tipo de benefícios são esses? Franzinho, primeiro é importante ressaltar a importância da Previdência Social, né? A Previdência Social ela tem um marco de 1923 com a criação da Lei Eloy Chaves, né? Que é a Previdência para os ferroviários, é o primeiro modelo de Previdência. Depois, na Constituição de 1988, que vai fazer uma regulação do sistema previdenciário, e já no Fernando Collor, através do decreto do Collor, em 1990, 27 de junho de 90, que oficialmente nós temos aí instituído o nome Instituto, o INSS, como a gente muito conhece hoje, falando em Previdência Social, né? Dos números que você acabou de falar, recentemente mesmo, o ministro do Trabalho, o Carlos Lupe, numa entrevista junto com os meios de comunicação, ele deu conta que a Previdência ela tem um atraso hoje de aproximadamente 545 mil benefícios que estão atrasados, inclusive vai se fazer uma grande força-tarefa para fazer a liberação desses benefícios que estão em atraso, né? E também é importante lembrar aqui, Francisco, que a Previdência Social, nas suas 1.715 agências espalhadas pelo Brasil inteiro, além de todos os benefícios que são agendados aí via telefone 135 ou via Meu INSS, aquele aplicativo, a Previdência também atende na porta, mensalmente, mais 700 mil beneficiários do sistema do INSS, né? Ou seja, então tem muitos benefícios que estão ainda também para ser analisados, né? Se a gente olhar para Guarulhos, esses 700 mil, você dividir aí pelas 1.700 agências aproximadamente, nós vamos ter um número aí de 400, o Rodolfo está aqui, ele é que é o economista para fazer essas contas aqui, né? Mas nós vamos ter aqui aproximadamente umas 408, 420 atendimentos por agência. Se dividir isso por 20 dias, nós temos para Guarulhos um número insuficiente de aproximadamente 18 a 20 atendimentos na porta, né? Ali no horário, em loco, né? Aquele que se desloca da sua casa, não conseguiu via telefone, não conseguiu via aplicativo e vai para a Previdência. Ou seja, ainda é um número insuficiente para atender a demanda, principalmente na cidade como Guarulhos, que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Bom, então vou precisar as coisas aqui. Segundo o ministro Carlos Lupe, há 545 mil pedidos de benefícios represados, é isso? Represados que vai ser feita uma força-tarefa para fazer a liberação desses benefícios. Lembrando que o próprio INSS, a partir de agosto de 2020, ou 22, 21, aliás, ele tem uma ferramenta, né, que é a concessão de benefício automaticamente, faz essa leitura através dos documentos que são colocados pelos segurados, né? Mas apenas
para auxílio doença, que é o famoso B31. O acidente de trabalho continua necessitando da marcação de uma perícia e participar, né, e ir presencialmente ao posto para poder ser atendido por um médico perito. Perfeito. Nildo, esse atraso se deve a quê? Ao aumento dos problemas de saúde, acidentes de trabalho, doenças do trabalho, estresse, consequência da pandemia da Covid, pode ser uma possibilidade. Por aceleração dos processos produtivos nas empresas, que exigem mais esforço físico e mental dos trabalhadores, uma segunda possibilidade. Ou porque o governo anterior, o governo daquele homem que se encontra evadido nos Estados Unidos, deixou assim, ó, Deus dará. O que gerou todo esse acúmulo? Bom, quase todas essas situações que você colocou, elas se encaixam nessa problemática de atraso de benefícios. Mas já que você tocou no assunto do governo Fujão, governo anterior, né, nós temos que lembrar, no orçamento de 2022 do governo passado, foi retirado da Previdência Social R$ 1 bilhão. Do orçamento total, foi retirado R$ 1 bilhão. E esse dinheiro faz uma enorme diferença no atendimento e, claro, no sucateamento das agências Brasil afora, né? Nós também precisamos lembrar que cerca de 17 a 20 mil trabalhadores, o último dado era de 2020, se aposentaram e não houve a reposição adequada, né? Em todos os ministérios isso acontece, mas isso é muito prejudicial, principalmente no INSS, né? Que é uma das maiores políticas públicas de distribuição de renda no Brasil, é o INSS quem faz, é a Previdência Social quem faz essa distribuição, né? Que atende essa população. Então, qualquer dinheiro que está retirado da Previdência vai fazer falta, e, claro, não só o sucateamento, porque você tem problema com a internet, você tem problema de recursos humanos, você tem problema com servidores que não foram repostos, né? Você tem problema de atendimento, da terceirização que ocorre em algumas agências, às vezes, nem todos os funcionários estão preparados, nem todos os terceirizados estão preparados para o mesmo atendimento que um trabalhador especializado na Previdência Social. Então, isso tudo traz um problema. Lembrando que, a partir de 2020, 2017 também, a Previdência tirou aquela fila que havia nas portas e a fila passou a ser virtual, porque os pedidos e os benefícios podem ser agendados pela internet ou no 135, que a gente falou aqui agora, apesar de toda a dificuldade que ainda existe para fazer esse agendamento, certo? Então, se a gente colocar os atendimentos do INSS fora esses de porta a porta, nós temos aí 800 mil benefícios sendo pedidos todo mês. Então, é necessário que o governo que está entrando possa, além dessa força-tarefa que vai ser feita para dar conta dos benefícios atrasados, possa também fazer uma reformulação, né? Poder fazer a contratação de novos funcionários, né? Trazer outras ajudas para que possa dar conta desses benefícios, que é quase humanamente impossível, né? Pela quantidade de funcionários que existem nas agências e a quantidade de peritos que ainda também é insuficiente. Perfeito. Helenildo Queiroz Santos, Nildo, diretor do sindicato, responsável pelo Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador da entidade, técnico de segurança do trabalho. O homem conhece muito, muito, muito essa área de saúde e segurança. Antigamente se dizia ocupacional, hoje não se fala mais isso, e também da parte previdenciária. Nildo, nesses 545 mil pedidos, estão também os pedidos de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, ou só benefício acidentário, auxílio-doença, BPC? Quais são... Quando nós fazemos uma pesquisa para saber os benefícios do INSS que está represado, só no BPC tem cerca de 500 mil benefícios. Só o BPC tem cerca de 500 mil benefícios represados. Então, esses benefícios que estão sendo colocados são benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e por aposentadoria, fora os outros que vão ser que estão represados, mas que podem ser resolvidos de forma instantânea, né? Como coloca as documentações
via internet, para que seja feita a análise documental aí pelos técnicos do INSS. Tá. Nildo, você representa o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, passou a representar agora, recentemente, no posto da Previdência Social de Guarulhos, não é? Que fica mais ou menos na região central da cidade. Você representa os metalúrgicos, você representa o movimento sindical, representa a população, e qual é o seu papel? Qual vai ser o seu papel dentro da Previdência Social? Todos nós aqui na sociedade, nós temos o papel de controle social, né? Assim como na prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, nós temos o Conselho Municipal de Saúde. Em todos os equipamentos de saúde, há também os conselhos. O papel dos conselheiros é o papel de fazer esse controle social da coisa pública, né? Então, cabe porque nós não temos poder de polícia, e nós vamos participar para que seja colocada a visão dos trabalhadores, para que a demanda dos trabalhadores seja atendida pela Previdência Social, principalmente aqui o posto do INSS Guarulhos, que nós temos uma reunião marcada, a primeira reunião, para o dia 14 de março. Então, no dia 14 de março é que nós vamos tentar tomar pé aí da situação, entender como é que é a situação, como está a situação do INSS de Guarulhos, os outros postos que eles também são responsáveis pela concessão de benefícios, que aqui é a agência, depois tem outros postos que são também da Previdência, né? Então, a gente vai ter um esclarecimento da situação do INSS Guarulhos a partir do dia 14 de março, né? Mas a gente já tinha participado em outras oportunidades, e provavelmente os problemas são os mesmos que a gente relatou aqui. Ok. Bom, fala com a gente na live do sindicato hoje o Nildo Queiroz, diretor de Saúde e Segurança do Trabalhador do sindicato. Eu sou João Franzin, jornalista do sindicato. O Nildo acabou de explicar que atuará como representante dos trabalhadores no posto da Previdência de Guarulhos. Haverá uma primeira reunião dia 14, então eu peço ao pessoal de comunicação para ficarmos atentos para no dia 15 já fazer uma apresentação de contas por meio do nosso site, das nossas redes sociais, aos trabalhadores acerca da participação do representante do sindicato. Já fazem contato com a gente, quiser Carlos Santos Chorão, nosso secretário-geral, muito obrigado. Roseli Lima, diretora efetiva, muito obrigado. Cabeça, o Josinaldo José de Barros, presidente. Boa tarde, Metalúrgicos em Ação, sempre juntos na luta. Márcia Aquino Lima, muito obrigado, Márcia. Ricardo Pereira. O cabeça, Helenildo, entende muito de saúde do trabalhador e previdência social, e é verdade. O Pepe, José Machado Filho, boa tarde, companheiros. Raquel de Jesus Kel, boa tarde a todos, muito obrigado, boa tarde também. Carlúcio Santos Popular Chitão, a quem nós mandamos aqui um abraço. Nildo, você falou um número de um telefone aqui, 135. Esse é o telefone da Previdência que tira dúvidas? Ou você encaminha pedidos através desse telefone? Para que serve exatamente esse número? São duas maneiras de você fazer os agendamentos, né? Você pode fazer pelo 135, ou o mais comum, né, é fazer o cadastramento naquele GovBR, você vai lá, meu INSS, faz o cadastramento, coloca a sua senha, não perca a sua senha, porque é difícil depois a recuperação, é um trabalho danado para recuperar, então é importante fazer. Então, e lembrando que também tem as perícias que podem ser feitas, né, porta a porta desses atendimentos, que aqui em Guarulhos você precisa chegar cedo para pegar uma senha que só atende até às 11 horas. Então, apesar de ficar aberto até às 16, 17 horas, só atende até às 11, para senhas no portão. Eu sei, mas para o trabalhador de Guarulhos e região, ele precisa pegar a senha via um Não, ele vai fazer pelo 135, ou ele vai fazer pelo meu INSS, pelo aplicativo Meu INSS. Então, esse aplicativo Meu INSS, eu entrei ontem para ver lá. Ele está dentro de um site da Previdência, não é isso? Sim. Do Ministério. Aí você vai fazer lá, você vai preencher os seus dados, vai fazer um cadastramento, vai cadastrar uma senha que vai ficar dentro do GovBR, né?
no aplicativo GovBR, que é do governo. E aí vai servir para outros aplicativos que você for usar, você vai ter que cadastrar o GovBR. Perfeito, perfeito. Nildo, ainda que eu faça os procedimentos todos, que eu tenha habilidade para entrar lá no meu INSS e fazer um encaminhamento, que o 135 me atenda a contento, mas tem um período entre pedir e ser atendido. Caso esse atraso se prolongue além do tolerável, o que eu faço? Eu procuro o sindicato, vou na polícia, faço como antigamente, dá uma parte na polícia, antigamente dizia, né? Vou dar parte da polícia. O que a pessoa, o cidadão brasileiro, tem que fazer? Quais são as providências? Por isso que tem o atendimento porta, né, Francisco? Você chega cedo e alguma coisa aconteceu, deu erro, tem lá um atendimento porta a porta para que as pessoas possam tentar esclarecer essas dúvidas na própria agência da Previdência Social. A princípio, todos aqueles que estão marcados, a não ser, como eu disse agora há pouco, se você tem o benefício de auxílio-doença comum, auxílio-doença, que é o B31, você vai fazer direto pelo 135 ou pelo meu INSS, e lá já tem uma concessão automática de benefício e também tem uma prorrogação automática de benefício. Um dos maiores problemas é que o computador não tem sentimento, né? O computador não é humano, ainda não, né? O computador ainda não é humano, não tem sentimento, né? Estão tentando, estão tentando. Estão tentando, está chegando a inteligência artificial e outros mecanismos aí que vão servir mais ao capital do que à própria população, né? São instrumentos para aumentar o lucro do capital, mas vamos deixar isso de lado agora. Essa é outra discussão. Isso dá um debate danado. O importante é que eu digo, a máquina, o computador, o programa, ele não tem sentimento. Então, vamos colocar aqui, há uns 15 dias atrás, você fez uma live com a Patrícia, que era psicóloga, tá certo? E depois do acidente do trabalho, depois da pandemia, um dos maiores problemas de afastamento junto à Previdência Social são os problemas de saúde mental. Verdade. Como que você vai, num computador, num programa de computador, poder dar conta de um afastamento de apenas 30 ou 60 dias, que é a programação que já está lá, né? Porque um tratamento psicológico ou psiquiátrico, ele pode ser de longo prazo, ele pode ser de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, quem decide isso é um psiquiatra. Então, não pode ser apenas por um programa de computador que vai conceder ou não um determinado benefício por um prazo tão curto. E depois, quando as pessoas pedem a prorrogação de benefício, passou o prazo de 30 dias, os benefícios começam, pelo menos é o que a grande reclamação tem chegado aqui para a gente, é que passou o prazo dos 30 dias de recurso, os benefícios não são renovados. A pessoa é mandada de volta para a empresa. Quando chega na empresa e ainda permanece o motivo do afastamento, ou seja, eu ainda estou doente, seja lá por qual razão, eu ainda estou ruim, mas a Previdência me deu alta, as empresas mandam de volta para a Previdência. Então, fica esse jogo de empurra-empurra. Nem a empresa quer, nem a Previdência quer, e o prejuízo é do trabalhador, que não recebe nem de um lado e nem de outro. E aí precisa também estar muito alinhado e procurar o seu direito, principalmente procurar os seus sindicatos de classe. No caso dos metalúrgicos, quando há uma alta da Previdência e a empresa recusa o trabalhador, ele foi lá, passou no médico, ele teve uma alta da Previdência. Aí ele vai e passa no médico do trabalho. O médico do trabalho diz que ele está incapaz, mas a Previdência não quer conceder benefício. Na nossa convenção, a garantia de salário desse trabalhador é responsabilidade da empresa. Bom, muito bom você falar isso. Importante falar isso para valorizar a convenção coletiva de trabalho. Isso. Então, na nossa convenção, quando é a recusa do médico do trabalho da empresa porque teve alta do INSS, a responsabilidade passa a ser da empresa até a concessão de um novo benefício. Mas isso eu estou dizendo no caso dos metalúrgicos. E os diversos e milhares de outros trabalhadores que talvez nas suas convenções não tenham essa garantia, ou até não tenham, né? Como é o caso dos microempreendedores individuais, dos MEI, que também têm direito à previdência. Os autônomos também têm direito à previdência, né? Então, eles não têm essa questão do médico aqui para dar essa alta e não tem a questão da empresa para garantir o salário. Então, a previdência precisa ter um olhar mais humanizado para poder atender essas demandas e essas questões.
Ô, Nildo, o ministro Carlos Lupe, o Lupe ele é bem intencionado, né? Ele diz que pretende fazer um mutirão, mutirão, né? E nós temos experiência no Brasil de fazer mutirão, de vacina, por exemplo. Então, sábado, domingo, feriado, dia santo, faz um mutirão. Não seria talvez adequado pegar durante 15 dias, e fazer 15 dias de mutirão, incluindo sábado, domingo e feriado? Não ajudaria a desafogar essa fila de pedidos de benefício? Porque eu faço só um comentário aqui. A vida do trabalhador com saúde é uma vida dura. O cara mora longe, ganha pouco, o custo de vida está caro, enfrenta um transporte ruim, as condições de trabalho às vezes deixam a desejar. Agora, adoecido ou por uma doença do trabalho ou por um acidente, e aí ele fica nesse jogo de empurra, a vida dele vira uma via crucis, não é? É uma coisa, é um calvário. Então, eu quero crer que esse mutirão seria urgente fazer antes, agora em março, abril, no máximo, né? O que você pensa? Eu falo assim, toda e qualquer ajuda, ela é sempre bem-vinda, ainda mais nessa questão que as pessoas, nós temos que lembrar que, como o benefício do INSS também é algo que vai garantir a renda das pessoas, não podemos deixar isso para depois, que nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos falando de condição humana, então as pessoas precisam do pagamento do seu benefício para sobreviver. E muitas pessoas que estão aí no INSS, por exemplo, se você pegar alguém que a empresa tenha falido, vamos supor, Americanas, é um grande caso agora. A Americana falha amanhã, Deus me livre. Muitos trabalhadores vão ter que ficarem com problema mental, por exemplo, ou que já tem algum problema de saúde, vão precisar correr para onde? Correr para a Previdência, né? E se a Previdência fica nesse jogo de empurra, não tem mais Americana para dar conta da situação. É a Previdência quem tem que resolver, né? Afinal de contas, a parte mais prejudicada são os trabalhadores, é a categoria, é a classe trabalhadora. Então, cabe agora ao novo ministro, tenho certeza que ele é um cara super humano, né? Um cara que entende, já foi ministro do Trabalho no outro governo do Lula, fez um bom trabalho enquanto ministro, né? Teve um bom desempenho, então sabe, já entende de como funcionam as políticas de governo, as políticas públicas, e agora tem um desafio junto à Previdência Social, e eu tenho certeza que o ministro Carlos Lupe vai dar conta desse recado e vai conseguir o apoio da sociedade, do movimento sindical, de todos aqueles que estiverem à disposição para ajudar essa questão, né? Nós temos que olhar para tudo, não olhar só agora como, por exemplo, é importante. Aconteceu uma tragédia, nós estamos aí fazendo doações, pedindo a solidariedade de todos, mas nós também precisamos olhar para o dia a dia, nós também temos que fazer as ações do dia a dia, que são essas, para a Previdência Social, que também tem problemas, né? Que quantas pessoas também não podem partir para o pior, que é fazer um suicídio, porque não tem como sustentar a sua família. Perfeito, perfeito. Nildo, aqui no bom sentido, mandar não é, esse recado entre aspas, para o Carlos Lupe. Lupe, acelera, que o povo está precisando, né? E o movimento sindical, se precisar ter voluntário, juntar funcionário, diretor de sindicato, para ajudar a preencher ficha, bater dados em computador, o movimento sindical certamente ajudará, porque o movimento sindical não falta a sua responsabilidade e às suas tarefas. Daniel Fernandes nos manda aqui um boa tarde a todos. Obrigado, Daniel. Que Camargo. Jaciel, obrigado também, boa tarde. Jaciel Jaça dos Santos, lá da Camis. Obrigado, Jaciel. Ruth Fiuza. O Cabeça faz um comentário aqui também, o nosso presidente. O sindicato trabalha em equipe há 60 anos, participando de todos os assuntos de interesse da classe trabalhadora. Ele estava se referindo a essa participação do Nildo como conselheiro da Previdência e como no Conselho Municipal de Saúde também. O Antônio da Silva Fala Mansa nos cumprimenta, boa tarde, metalúrgicos em ação. O Fala Mansa é diretor na DIMA. Nildo, eu até vou aproveitar aqui, já que eu mandei um recado, entenda, manda recado, pelo amor de Deus, hein? Assim, vou aproveitar para massificar nas redes sociais do Metalúrgico, sobretudo no Facebook. Nosso Facebook é muito acessado. O 135, que não é todo mundo que sabe desse 135 aqui, e o meu INSS também, né? E a gente também se habituar, né, a entrar nesses sites governamentais,
Quando eu digo site, é o Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, da Previdência, da própria Receita Federal, porque sempre há informações úteis à população, às vezes até de direito que você não está sabendo. Agora, a Receita mesmo, recentemente, publicou que havia um dinheiro, sobrou um dinheiro no banco e que havia lá uma sobra tal. Eu digitei meu CPF lá, veio 0 centavo, então, mas alguém certamente terá recebido. Então, procure se informar, e procure se informar sempre no site do sindicato, na rede social do sindicato, no Instagram, no Facebook, no YouTube, assim por diante. Cristina Bastos Daniel Galdino também nos cumprimenta. Muito obrigado, Cristina, que é sempre atenta às redes sociais, veja ela sempre fazendo comentários e compartilhamento. Muito obrigado. Nildo, tá bom, tem esses problemas todos já citados, né? A Previdência fizeram uma reforma que ia resolver todos os problemas, resolveu só parcialmente o problema de caixa do governo. Você mesmo acaba de dizer que após a reforma da Previdência, o governo cortou 1 bilhão da Previdência Social, não é? Agora mesmo eu vi, por ocasião do deslizamento dessa tragédia no Litoral Norte, o ministro dizer que encontrou apenas R$ 25 mil no caixa para esse efeito. Ou seja, a pergunta que você não vai precisar responder agora, mas que fica no ar é: para onde vai o nosso dinheiro? Né? Tanto imposto que você paga, sobretudo imposto sobre o consumo, compra uma caneta como essa, paga um imposto, uma xicrinha dessa de café, paga um imposto enorme. E para onde que vai esse dinheiro? Preciso que vá pelo menos para a Previdência, para dar conta desses 545 mil pedidos de benefícios represados. Só tirar uma parte daquilo que a gente arrecada. Em vez de ficar pagando 48, o Rodolfo que está aqui pode me ajudar aqui, se é 52, né, Rodolfo? Se é 48% de juros da dívida, né? Diminuir os juros da dívida e colocar mais dinheiro para o povo, como o presidente tem falado, colocar o povo no orçamento. Deixar os banqueiros, nós não somos contra, não, mas diminui o dos banqueiros e tira o que paga da dívida e coloca para o desenvolvimento do país, coloca para a geração de emprego, coloca para a melhoria da saúde, que o dinheiro é do povo, precisa ser distribuído para o povo, não para quem já tem muito. Né? Então... Ô, Nildo, uma dúvida recorrente entre os metalúrgicos, por causa da reforma da Previdência. O metalúrgico não tem mais direito à aposentadoria especial ou varia caso por caso? Não, na verdade, a aposentadoria especial ela não foi retirada, né? Ela continua. Né? O problema é que é tão difícil você conseguir provar hoje a aposentadoria especial que ela não existe. Da mesma forma que nós temos sempre colocado que a aposentadoria acabou, porque quando você coloca um limite de 65 anos, certo? Para se aposentar, sendo que a regra passada era 35 anos de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher, então você aumenta aí, para quem fez os estudos, aumenta aí em 18 a 20 anos o prazo para aposentadoria de quem começa no mercado de trabalho hoje. E temos que lembrar que o mercado, nós não estamos aqui no mercado de trabalho europeu, no mercado de trabalho asiático, no mercado de trabalho americano, onde as pessoas, depois de uma certa idade, também são aceitas no mercado de trabalho. O mercado de trabalho nosso, ele é excludente. Ele não aceita os mais jovens, porque não tem experiência, e ele recusa os mais velhos, chamando de mais velhos daqueles que já passam dos 50 anos. Há dificuldade de emprego, sem contar aqui que nós também temos um outro gargalo, que é a qualidade do emprego que é gerado no Brasil, e precisa também fazer uma discussão, que a qualidade do emprego impacta também na qualidade de benefício e na qualidade de contribuição para a Previdência. Né? Então, a reforma da Previdência, a deforma da Previdência feita no governo Bolsonaro foi um modelo que não beneficiou aquele que mais interessa, que é a classe trabalhadora. Impôs muita dificuldade e sacrifício para nós, trabalhadores, para conseguir um benefício, sendo independente de todas essas dificuldades que a gente já colocou aqui. Né? Porque hoje, para você... Hoje mesmo, quando você vai dar a entrada numa aposentadoria, e no Brasil são 19 milhões de aposentados, né? E desses 19 milhões, 70% recebe um salário mínimo, né? Quando nós vamos dar entrada na aposentadoria, nós temos uma série de documentos que são obrigados, que a gente necessita comprovar para conseguir receber. Um desses documentos é o tal do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que Sim, mas esse documento quem a história, né, daquilo que a empresa pessoa fornece? na fábrica. O PPP quem que fornece? É o sindicato?
A empresa? A empresa quem tem que fornecer. Ainda mais hoje, isso está atrelado hoje diretamente ao e-social. Antigamente era um documento físico. Você pegava esse documento e dava entrada a ele. Poderia dar entrada com esse documento físico na Previdência. Hoje não, ele é atrelado ao e-social das empresas. E a Entendi. gente tem pouco acesso a esse documento. E muitas vezes esse documento não condiz com a realidade do que os trabalhadores faziam e viviam dentro das fábricas. Perfeito. Helenildo Queiroz Santos, Nildo, um trabalhador que nos acompanha, uma trabalhadora, um aposentado, um pensionista, alguém que esteja em busca de um benefício previdenciário, nos acompanha ou nos acompanhará, porque verá pelas redes sociais, pelo YouTube, etc. E essa pessoa precisa de uma informação que a oriente, além do 135 e além do meu INSS. Pode procurar no sindicato ou tem que procurar o departamento jurídico do sindicato? Pode procurar a diretoria do sindicato, pode procurar o departamento de saúde do sindicato e pode também procurar o departamento jurídico, que dentro do jurídico tem um setor específico para cuidar também das aposentadorias, que os advogados do sindicato são bem preparados para atender a essas questões que os trabalhadores têm dúvida, porque quando nós falamos de aposentadoria, nós temos que lembrar que há necessidade de cumprir um rito legal, ou seja, há diversas exigências da lei para se conseguir o benefício da aposentadoria. Perfeito, perfeito. Muito bem, nós já estamos caminhando para o final da live, não quero abusar aqui do tempo, esse é um assunto caudaloso, um assunto que você passa a tarde inteira falando de previdência, que você tem, poderia falar benefício por benefício, né? Fazer as diferenciações entre o que é auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, quer dizer, há um grande número de assuntos a serem tratados. A gente procurou auxílio aqui... maternidade. Pois é, a maternidade e tantos outros, né? É que a gente procurou aqui focar essa questão dos auxílios represados, né? Represados porque a Previdência, ao longo dos anos, com pequenas diferenças de um governo para outro, a Previdência não é tratada com o devido cuidado, com a devida acuidade, faltam funcionários. O Lupe falou, o Carlos Lupe, ministro, que parece que ele vai contratar 1.000 pessoas já concursadas, é isso? Mas é suficiente? O Brasil tem 5.800 municípios. Pelo menos dá um sopro na ferida, eu quero crer. Se a gente levar em consideração a aposentadoria dos servidores que não foi reposta, 1.000, ainda é muito insuficiente, né? Mas deve dar conta para ajudar aí, pelo menos, né, nessa mutirão, nessa força-tarefa que vai ser realizada, né? E só lembrando aqui, Franzinho, a todos os críticos da Previdência Social, porque muitos querem fazer a crítica, que vai cair naquele conceito liberal, neoliberal, de privatizar um dos maiores órgãos e um dos mais importantes órgãos públicos do governo, né? Só lembrar aqui também que depois de 6 anos de governos distintos, nós conseguimos agora aumento real do salário mínimo. Pode parecer pouco, mas para 6 anos sem nada, já estamos caminhando para uma mudança. Eu espero que ela venha melhor ainda nos anos seguintes. Perfeito, perfeito. O Lula conseguiu cerca de 20 reais de aumento para o salário mínimo, é muito pouco, mas estava amarrado pelo orçamento do ano anterior, e aí teve que fazer um malabarismo para poder dar esse aumento. É pouco, mas eu não jogo fora 20 reais e ninguém, em sã consciência, joga, né? E para o pobre, às vezes, é uma mistura que ele vai colocar na mesa durante 2 ou 3 dias na sua casa, e isso faz a diferença. O fato concreto é que o movimento sindical, hoje, inclusive, deixa eu dar essa informação, houve uma reunião de 5 centrais sindicais aqui em São Paulo, em que se tratou as centrais trataram de vários assuntos, e o assunto principal ainda permanece política de aumento, uma política nacional de aumento continuado para o salário mínimo. O movimento sindical não abandonou essa bandeira em que pese o aumento modesto, né, dado pelo presidente Lula. Vale dizer que houve um aumento expressivo para os professores, assim que o Camilo Santana assumiu o ministério, de cerca de 15%, portanto, acima da inflação
oficial o dobro praticamente, e também se manteve o auxílio emergencial de 600 que o Bolsonaro havia estipulado no orçamento para 430. Falava 600 na campanha eleitoral, mas no orçamento estava escrito 430, portanto, mentia o que é da sua própria natureza, mentir, e enganar e levar as pessoas na conversa é coisa antiga. Nildo, para o posto de atendimento do INSS de Guarulhos, você tem ideia de quantas pessoas serão necessárias para repor pelo menos uma parte do atendimento? E se vocês vão levar essa reivindicação, se o movimento sindical vai levar essa reivindicação, ou vocês vão esperar o dia 14 para ter um diagnóstico, para ter um raio-x lá do local, para depois fazer o pedido? Eu acho que é mais prudente que a gente primeiro converse, entenda a demanda daquele posto e quais são as necessidades estruturais, né? Porque não é só a questão de contratação, né? Nós temos algumas coisas que precisam ser colocadas aí, né? Como eu disse aí recentemente, algumas pessoas marcam para ir ao posto e chega no posto não tem internet, chega no posto o sistema não está funcionando, chega no posto não tem luz, né? Então precisa resolver aí a questão também da estrutura do posto para dar conta de todos os atendimentos que eles precisam fazer, né? Então, aguardar o dia 18 para que a gente não corra o risco aqui de falar alguma coisa que seja inverídica, né? Porque e temos que lembrar também que os conselhos, né, a partir do primeiro ano do governo Bolsonaro, todos os conselhos foram extintos. Então, também é muito salutar que agora sejam retomados, principalmente aqui o Conselho de Previdência, para que a gente possa debater, discutir, enfim, colaborar também com aquilo que for possível para melhorar o atendimento e atender as demandas da população de Guarulhos e de todos aqueles que o posto INSS deve ter uma abrangência para poder atender os benefícios. Nildo, com selos assegurados na Constituição, não é isso? Sim, os conselhos assegurados, mas que com o Bolsonaro todos foram suspensos, né? Todos os conselhos, não ficou nenhum conselho, um ou outro acabou ficando vivo, mas a maioria foi desfeito, né? Não teve mais a participação popular. E só lembrando aqui, Franzinho, que você falou agora do movimento sindical, né? Vou usar a palavra do Papa Francisco, né? Sem o movimento sindical não se faz justiça, né? O movimento sindical também é das instituições, dos órgãos a serviço da população para poder trazer a justiça social. Então, é muito importante a participação do movimento em todas as instâncias de governo. Perfeito, perfeito. Foi bom você falar isso. Eu milito no movimento sindical desde 1979. Faz algum tempo e trabalho para o movimento sindical desde 2 de maio de 1985. Trabalho praticamente todos os dias da minha vida. E eu não conheço nenhuma outra instituição da sociedade brasileira que distribua renda ou ajude a distribuir renda. Quem faz isso é o movimento sindical. É claro que você tem um trabalho social numa igreja, você tem um trabalho social numa instituição, isso tudo ajuda. Mas quem organizadamente, legalmente e sistematicamente faz esse trabalho de distribuir renda é o sindicalismo. E quando o sindicalismo pleiteia um benefício para quem não está recebendo, que o Estado se omite, o sindicalismo também está nessa linha de ajudar a trazer renda para as pessoas que estão precisando ser remunerada porque se encontra afastada, não por sua vontade, mas por um acidente ou por uma doença. E no caso aí da repartição da Previdência em Guarulhos, que o Nildo irá numa reunião dia 13, né? Eu me lembro sempre que o Sérgio Gomes, né? Todos nós conhecemos o Sergião, né? Sérgio Dalboré. O Sergião diz assim: as coisas para funcionar tem que ter as organizações para funcionar tem que ter duas coisas: equipe e equipamento, né? Ou seja, sem equipamento, ou seja, a internet que funciona, computador conectado, sem equipe, sem gente, não tem jeito de funcionar. Com uma das pernas só, não anda. Então, vamos ver se a gente consegue botar equipe e equipamento para fazer a Previdência funcionar mais rapidamente, adequadamente. Nildo, todos que nos acompanharam aqui, agradeço a participação, bastante gente, obrigado, um abraço a todos. E as pessoas que queiram entrar em contato contigo, como é que faz? Liga no sindicato 2463-5300, tem algum Facebook? Tem um celular, se quiser ligar também, é 97240-5693. Não, fala mais devagar, por favor. 97240-5693. Também é Zap. Também pode ligar que aqui
A gente está sempre à disposição para atender e para dar a informação melhor e correta para quem necessita. Perfeito. Nildo, antes de concluir aqui, fazer uma pergunta de caráter mais geral, mais genérico. Você está esperançoso quanto ao governo Lula? Você está vendo... Você acha que o governo melhorou em relação ao governo passado? Melhorou pouco? Melhorou muito? Como é que está a sua avaliação? Assim, todo e qualquer governo, né, todos, quando se elege, sempre a gente espera uma mudança, ainda mais comparando ao que saiu. Né? Então, comparando ao que saiu, e se a gente olhar os primeiros 30 dias do governo Lula, que no primeiro dia um dos primeiros dias de mandato dele, já chamou o movimento sindical, né? Já chamou grupos de trabalho, já está procurando resolver algumas questões, está querendo tratar essa que você bem falou agora, que é a questão do salário mínimo, mas o principal é ter chamado o movimento sindical, que nesse último governo não foi trazido, nem o movimento sindical e nem muito menos o movimento empresarial também, para poder tratar das suas questões. Então, o Lula, ele passou 8 anos no governo, provou que ele tem uma capacidade de gestão, provou que ele é um grande líder, além de líder sindical, é um grande líder político e pode trazer benefícios para a população. Espero e tenho certeza que, assim como qualquer um de nós na nossa vida, nós vamos aprendendo com os tombos que a gente leva, com os erros da nossa vida, né? Então, eu espero também e tenho certeza que todos os problemas que aconteceram no passado são um grande aprendizado para corrigir, porque o tempo é curto para poder restaurar essa terra arrasada que o governo Bolsonaro, esse governo que saiu, deixou de herança para os brasileiros, né? E eu tenho certeza que o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, agora no comando do nosso presidente Josinaldo Zé de Barros, o Cabeça e toda a sua diretoria, Metalúrgicos em Ação, que vai completar em abril 60 anos de luta e de história, tenho certeza que na gestão do Cabeça, toda essa diretoria está também à disposição do governo para poder fazer o melhor para a classe trabalhadora. Quando for para qualquer projeto contra, nós vamos estar na rua, nós vamos brigar. Mas enquanto for para ajudar e para trazer benefício, eu tenho certeza que o presidente Josinaldo vai falar ao Lula que pode contar com essa diretoria. Perfeito. Nildo Queiroz, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, presidente Cabeça e diretoria. E na próxima quinta nós voltaremos com uma live a respeito de um assunto, sempre assuntos ligados ao mundo do trabalho, não necessariamente ao sindicalismo, não necessariamente às reivindicações, mas coisas que tenham relação com o mundo do trabalho. Eventualmente, nós mudamos um pouco o foco, como fizemos na semana passada e falamos da Academia Guarulhense de Letras, que é para botar um pouco também de cultura, de literatura, senão a vida fica muito árida e pesada para todos nós. Obrigado, Nildo. Forte abraço. Até a próxima. Democracia e Metalúrgicos em Ação.